Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Advogado de Bolsonaro deseja explicar pessoalmente a Moraes o motivo da hospedagem em embaixada. Fábio Van Garten, advogado de Jair Bolsonaro, busca agendar uma audiência pessoal com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para esclarecer os motivos pelos quais o ex-presidente permaneceu na Embaixada da Hungria por 2 dias após ser alvo de uma operação da Polícia Federal em fevereiro. Vou tentar despachar a petição pessoalmente com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou com o próprio ministro para que fique absolutamente esclarecido o ocorrido e não paire nenhuma dúvida, disse a CNN. A defesa tem até o dia de hoje, quarta-feira 27, para fornecer as justificativas que, em teoria, poderiam ser submetidas através do sistema, ou seja, sem a necessidade de contato pessoal. Van Garten está atualmente a caminho de Brasília, vindo de São Paulo, já aportando os argumentos necessários. Os representantes legais afirmam que Bolsonaro não buscou evitar a questão. Eles declararam que o ex-presidente foi convidado pelo embaixador húngaro para discutir assuntos de interesse mútuo entre os dois países. Uma pequena dissidência do Serrão. Se as coisas continuarem como estão, neste movimento inercial, a gente corre um grave risco de morrer numa ditadura. A gente pode passar a vida inteira lutando contra a ditadura do Alexandre de Moraes. Você fala, mas aí a ditadura não é para sempre. Não, mas aí tudo bem, porque daí nada é para sempre. Né? Em algum momento o Alexandre de Moraes se aposenta, ou como qualquer ser humano morre, e daí você tem a entrada de um novo ditador. Né? Pode ser o Flávio Dino, pode ser uma outra pessoa de fora. E o meu problema com isso é que a gente não pode deixar as coisas dentro desse estado de constante banalização do caos, da desordem e da perseguição massacrante que a esquerda, o Supremo e a imprensa fazem hoje com as pessoas da direita ou os conservadores, seja lá o nome que você queira dar. Mas é contra um grupo específico de pessoas que ousam questionar a lisura das eleições, que ousam questionar vacina, né, a integridade médico-científica da vacina, que ousam questionar eu não confio no Estado, eu não confio no Supremo Tribunal Federal, que ousam questionar a lisura dos ministros do Supremo. Então, se a gente deixa as coisas, né, caminharem dessa forma, sem liderança, e é por isso que eu falei ontem aqui, repito, tem gente que, eu tenho toda hora que frisar isso, eu admiro, né, as pessoas que estão em volta de nós, lutando pela liberdade. Inclusive existe um processo de internacionalização, de levar para os órgãos de imprensa, para o Parlamento Europeu, para outras entidades, a denúncia sobre o que está acontecendo no Brasil, as denúncias que estão, né, aqui que a gente está veiculando, mas a gente precisa fazer alguma coisa em território nacional. Eu estou vendo o Silas Malafaia se colocar como uma figura que constantemente bate nesse ponto. E aí? E agora? A gente faz isso aqui também. E aí, Senado? E não é e aí, Senado, né? Vamos pegar o nome das pessoas. Vamos pegar o nome. Eu vou repetir. Hamilton Mourão é senador biônico, é o senador perguntinha, fazendo perguntinhas inteligentinhas no X, na rede dele. Olha como ele é inteligente, o Mourão é tão inteligente. Ele faz perguntas tão boas. Que nem o questionamento que ele fez lá para o delegado administrativo da Polícia Federal. O cara fez um baita questionamento inteligente,
Na hora de replicar, de triplicar o negócio, e dou por satisfeito. Marcos Pontes. Pô, se tem um... Aí que entra um negócio, né? A gente vai ficar teatralizando as coisas? Ou o Marcos Pontes vai começar a mostrar uma faceta dele que a gente precisa? O Marcos Pontes não quer se indispor com o Pachecão? Ele tem medo do Pachecão. Que nem o André Mendonça tem medo do Alexandre de Moraes. Todo mundo tem medo. Não, eu não quero queimar pontes aqui no Senado. Eu quero ter uma vida de reuniões aprazíveis, jantares polidos e educados, e homenagens, e quero ser recebido por líderes internacionais. Ótimo. Enquanto isso, irmão, o Alexandre de Moraes entrou em todo mundo. Tereza Cristina. Eu tenho que repetir esses nomes? Tem traidor também, mas a gente tem que constranger esses caras. Romário, sabe? Tem tanta gente aí no meio que precisa se movimentar, que precisa constranger. E se nada acontecer, é o que o Guilherme falou, a gente vai viver num eterno dia da marmota. Sabe o dia da marmota? Aquele dia que a gente sempre vai ficar auscultando ou tentando conjecturar qual é o que se passa na cabeça do Alexandre de Moraes, porque o Estado de Direito no Brasil morreu, acabou, faz tempo. O que se passa na cabeça do Alexandre de Moraes? Hoje ele acordou brigado com a mulher dele, então vai prender alguém. A galera da Globo tá falando que ele tá no deixa disso com relação ao pernoite lá do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Então ele tá falando com a Globo? Ele tá por interpostas pessoas, por intermediários, ele tá falando direto com a galera da Globo o tempo todo? Porque a Daniela Lima traz toda hora bastidores do STF, Eliane Cantanhede também, Mônica Bergamo também. Então, eles perderam a vergonha. Isso tem matéria da Gazeta do Povo falando exatamente isso. Eles perderam completamente a vergonha. A gente tem que perder também essa vergonhazinha, esse medinho, esse constrangimentozinho típico de um patife, de um covarde, de uma pessoa servil. Eu acho que é legal a gente começar a andar de maneira ereta e olhar nos olhos desse bando de golpista safado e começar a usar o super trunfo que a gente tem, que é pessoa na rua, é povo na rua. Se a gente não fizer isso, eu vejo um constrangimento eterno. Enquanto Bolsonaro não falar o nome do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem orgasmos múltiplos. Vocês sabem disso. Eu sei disso. Dá para perceber isso. A gente não tá aqui tentando esconder algo de vocês. Essa é a verdade. Pô, Marcão, mas se ele falar, ele vai preso. Então quem vai falar? Porque Gustavo Gayer tá falando, Silas Malafaia tá falando, Eduardo Bolsonaro tá falando. O que a gente está esperando para retornar às ruas? Desculpa, eu odeio falar isso, mas é do fundo do meu coração. Uma nação com milhões de pessoas que são contra a tirania do Alexandre de Moraes, que não consegue se manifestar nas ruas contra Alexandre de Moraes, com medinho do Alexandre de Moraes, merece viver anos do reino de terror alexandrino. Enquanto a gente não fizer algo, a gente vai morrer, e pior, a gente vai morrer quietinho. A gente vai criar um câncer mental, uma doença mental, uma doença psicológica que vai infectar até os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão olhar para a gente e vão falar: é assim que eu tenho que ser? Quietinho, mudinho, diante de ditador? E os nossos antepassados provam exatamente o oposto disso. É só falando
gritando, se organizando e se mobilizando, que a gente consegue acabar com o reino de terror desse cara. Rodrigo Constantino detona a imprensa por perseguição a Bolsonaro. Nós estamos completando aí 1 ano e 1 trimestre de desgoverno que vem destruindo todo o legado positivo da era Bolsonaro-Paulo Guedes. Economia vai mal, o Brasil virou um pária internacional, as estatais voltaram às mãos de gente condenada por corrupção. O Brasil vai muito mal. E você liga na Rede Globo, nesses velhos veículos de comunicação, parece que a coisa mais importante do mundo é o Bolsonaro dormir, sei lá onde, que só devia interessar basicamente a Michelle, né? E é aquela história da futurologia, do pré-crime, do Minority Report, né? Ele ia pedir asilo, ele ia cometer um golpe, ele ia... E de concreto o que nós temos é isso, uma narrativa, um factoide caindo atrás do outro, né? As joias, os imóveis, a vacina e por aí vai. Do outro lado nós temos o quê? Do outro lado nós temos uma quadrilha, chamada de quadrilha por ministros do Supremo, que constataram todo o grau de corrupção. Só um diretor apontado para um cargo na Petrobras devolveu $100 milhões. Um outro que é ministro próprio, próximo do Lula, era ministro da turma do PT, pegaram 51 milhões de reais em malas de dinheiro vivo. Né? Então, é impressionante o que mudou no país. Né? E é um grau de inversão muito grande. Bolsonaro é tratado como uma ameaça terrível, um golpista, um corrupto e tudo, e eles, repito, não conseguem nada de concreto. E do outro lado, eles fingem que há normalidade num bajulador das piores tiranias que existe, num ladrão que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, e por aí vai. Talvez se Bolsonaro estivesse jantando com a turma da Palestina para demonizar Israel, como Lula fez, ele estaria sendo enaltecido por essa imprensa. Talvez se ele estivesse gastando milhões do pagador de impostos no Brasil para ficar em hotéis caríssimos, como Lula vem fazendo com a Janja, ele estaria sendo, de alguma forma, incensado ou enaltecido por essa imprensa que fica dizendo que foi um terrível crime ele dormir na embaixada, que ele está fugindo da justiça. Não havia nenhuma proibição dele frequentar a embaixada, nem mesmo pernoitar lá. Então, de novo, sempre o campo daquela hipótese, né, da futurologia. Ele poderia ter pedido um negócio que ele não pediu, porque ele saiu tão voluntariamente quanto ele chegou. Então, é tudo muito triste. E aí fica essa turma da velha imprensa dizendo que talvez possa pedir uma preventiva, o Alexandre de Moraes, talvez coloque uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. É um grau de inversão que causa muita revolta, muita indignação, Lacombe, a todo brasileiro que não é um baita safado ou alienado, que está vendo o que está acontecendo, está vendo onde estão os verdadeiros golpistas, quem eles são, com provas sobradas de fartos crimes de corrupção, né, tentando, repito, criar um pretexto para prender Bolsonaro. Falta crime e falta clima, como um deles vazou para a imprensa, né? Eles estão esperando isso, o clima, porque o crime a gente já viu que está difícil. Daqui a pouco vai ser, se ele tomar uma Coca-Cola num bar, como ele disse nessa entrevista aí, vão descobrir alguma coisa do bar, vão criar uma associação indevida com ele e vão prendê-lo, porque ele já tem o culpado. Eles só estão mesmo atrás do crime ou do pretexto, já que não tem crime. Agora, presidente do Supremo Tribunal Militar diz que não existe comunismo no Brasil e que ser de esquerda é querer um país melhor. Veja o vídeo. O privilégio de pilotar o apoio do Lula, da presidenta Dilma. Esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo Lula, isso existe? Isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos outros tempos. Vivemos, o mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo. E não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe.
Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta pra gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. IPF conclui inquérito e não indicia Bolsonaro. É isso mesmo. A Polícia Federal concluiu o infame inquérito aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por importunação de baleia no interior de São Paulo. Felizmente, finalmente houve um resquício de sensatez. Bolsonaro não foi indiciado. O inquérito já está com o Ministério Público Federal, que deve pedir o arquivamento. O que se viu mais uma vez foi a máquina estatal sendo mobilizada a partir de representação do IBAMA sem necessidade, gerando inclusive custos do Estado absolutamente descabidos. Mais um absurdo difícil de ser compreendido. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.